quintas-feiras, nós estudamos as obras do nosso patrono, nosso tão querido Leon Denis, e hoje, especificamente, vamos estar estudando o capítulo 9 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o nosso querido Leon Denis intitulou A Evolução e Finalidade da Alma. Essa página que temos nas mãos, nos foi entregue na entrada, é pequeno resumo de todo um texto belíssimo que Leon Denis escreve. E o nosso querido Marcelo está responsável para desenvolver o raciocínio, trazer o seu sentimento, o fruto dos seus estudos para todos nós em torno desse tema. E o nosso amigo Turíbio, nosso querido amigo Turíbio, vai falar conosco durante os passes do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, Progressão dos Mundos. Nós vamos então passar a leitura da página, fazemos a nossa prece e passamos a palavra ao nosso Marcelo. Vamos então à leitura da página e conforme vamos lendo, sentindo, percebendo o sentimento de Denis, entrar na sintonia com esses benfeitores que estão nos conduzindo nessa noite. A evolução e finalidade da alma. É um grande espetáculo a luta do espírito contra a matéria, luta pela conquista do globo, luta contra os elementos, os flagelos, contra a miséria, a dor e a morte. Por toda a parte, a matéria se opõe à manifestação do pensamento. No domínio da arte, é a pedra que resiste ao cinzel do escultor. Na ciência, é o impalpável, o infinitamente pequeno, que foge à observação. No aspecto social, como no pessoal, são as inumeráveis obstáculos, as necessidades, as epidemias, as catástrofes. E, no entanto, diante das potências cegas que o pressionam e o ameaçam de toda parte, o homem se ergue, frágil ser. Como único recurso, tem apenas a sua vontade. E com o auxílio desse recurso único, através dos tempos, a luta áspera prossegue sem trégua, sem misericórdia. Enfim, um dia, graças à vontade humana, a potência formidável é vencida, subjugada. O homem quis e a matéria submeteu-se. A seu comando, os elementos inimigos, a água e o fogo, uniram-se, ameaçadores, e trabalharam para ele. É a lei do esforço, lei suprema pela qual o ser se afirma, triunfa e cresce. É a magnífica epopeia da história, luta exterior de que o mundo está pleno. A luta interior não é menos comovente. A cada novo renascimento, o espírito terá que confeccionar, amoldar o novo invólucro material que vai servir-lhe de morada, fazer dele um instrumento capaz de traduzir, de exprimir as concepções de seu gênio. Com muita frequência, o instrumento resiste e o pensamento, desencorajado, fecha-se em si mesmo, impotente para aprimorar, para soerguer esse fardo pesado que o sufoca e aniquila. Entretanto, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções, das derrotas, através das existências renovadas, a alma consegue desenvolver suas elevadas faculdades. Há em nós uma surda aspiração, uma energia íntima, misteriosa, que nos conduz às alturas, faz-nos tender às destinações sempre mais altas, impulsiona-nos para frente em direção ao belo e ao bem. É a lei do progresso, a evolução eterna que guia a humanidade através dos tempos e nos estimula a todos nós, pois a humanidade são as mesmas almas que, de século em século, voltam em novos corpos para continuar seu trabalho de aperfeiçoamento, até que estejam maduras para mundos melhores.
A história de uma alma em nada difere da humanidade. Só a escala difere, a escala de proporções. O espírito molda a matéria, transmite-lhe a vida e a beleza. A evolução é também, por excelência, uma lei de estética. As formas conquistadas são o ponto de partida para formas mais belas. Tudo se interliga. A véspera prepara o dia seguinte. O passado gera o futuro. A obra humana, reflexo da obra divina, desabrocha em formas cada vez mais perfeitas. Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. Texto belíssimo, inspirador, e é a realidade de todos nós, não é? É a nossa realidade, o progresso, a beleza, a conquista da felicidade. Nós vamos, então, acalmando o nosso coração, acalmando o nosso pensamento, para fazermos a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos na noite de hoje. Querido Jesus, com grande alegria em nossos corações, aqui estamos para esse encontro. Nós, no corpo físico, e todos vós, da espiritualidade superior, que vêm das altas esferas, até nós, envolver-nos com os seus pensamentos luminares, com os seus sentimentos, com o seu amor espiritual que nós ainda não conhecemos. Auxilia-nos, Jesus, a elevarmos o nosso pensamento ao sol do teu amor e nos permitirmos sermos envolvidos por toda essa vibração de paz, de harmonia, de felicidade, enfim, que esses Espíritos trazem para todos nós. Rogamos ao teu amor que esses trabalhadores envolvam o nosso Celdinho, envolvam as salas de aula dos cursos, envolvam o nosso Marcelo, nosso Turíbio, envolva todos nós, Senhor, para que tenhamos uma noite de muitos ganhos espirituais, de muitas alegrias espirituais, como nos disse a página de hoje. E permita que seja em nome de todos esses benfeitores, em nome do nosso tão querido Leon Denis, mas acima de tudo em teu nome e em nome do amor de Deus, que venhamos a iniciar a nossa reunião de estudos e passes desta noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos então passar a nossa palavra para o nosso Marcelo, rogando a Deus que o abençoe e o inspire. Queridos amigos, muito boa noite. Que Jesus possa estar no nosso coração, na nossa mente, nesses instantes em que estaremos juntos, pensando sobre essa doutrina que nos favorece entender sobre o mecanismo da vida, de onde viemos, para onde nós estamos indo e o que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento. Algumas vezes isso não faz parte, pelo menos de forma mais efetiva, das nossas ideias. Nós percebemos que existem muitos companheiros que sequer pensam o que vai ser deles após a morte. Qual a importância de tanta mudança, de tantos esforços em empreender novos valores, em conquistar virtudes, para quê? Nós já nos sentimos tocados para isso. Estamos numa casa espírita. É sinal, é a prova de que em algum momento calou fundo dentro de nós a necessidade de conhecer esse caminho. Então, Leon Denis, nessa noite, vem mostrar para a gente essa trajetória, a evolução e a finalidade
da alma. E é importante que a gente se pergunte intimamente: que alma é essa que ele fala? Nós. Então, assim, a nossa evolução e o fim que nós vamos chegar, será que isso faz parte do nosso interesse comum? Será que, de fato, nós estamos trabalhando em prol dessa descoberta? Ou será que nós nos questionamos diariamente se nós estamos indo para algum lugar? É importante que a gente pense nesse momento, porque é o convite que o Leon Denis faz para a gente. De nada vale que a gente tenha tanto conhecimento, porém, sem fazer reflexão, sem compreender. E a gente estuda tanto dentro do espiritismo, não é? Onde as casas espíritas nos proporcionam, viabilizam que esses estudos eles fiquem mais facilitados para nós. Então nós estudamos tanto para quê? Para compreender. E a gente compreende para poder agir, para poder fazer, para poder mudar, para poder ter uma nova opção, para poder ter uma nova decisão. Quando a gente olha o passado, quando a gente vê o presente, e por acaso a gente não gosta do que vê, é preciso ser maduro o suficiente para mudar essa história. Então, essa noite o convite é: vamos começar a pensar o que a gente de fato quer para a nossa vida. E que vida a gente está falando? Isso é importante. Que vida nós estamos considerando? É a vida espiritual? É a vida que é verdadeira? É a vida que nós estaremos para sempre? Ou essa vida transitória? Ou essa vida circunstancial? Nossa vida na Terra é circunstancial, importantíssima, valiosíssima. Sem ela, certamente nós não estaríamos despertando para o que estamos despertando hoje. Porque o corpo, ele é dotado, não é, de possibilidades a nos chamar a atenção para determinados valores. Parece que o corpo material não influencia nessa nossa decisão, mas influencia e muito. Por isso a gente sai daquela nossa situação de conforto real, verdadeira, para transitarmos num corpo material que nos dota de sensações importantíssimas, que bioquimicamente nos atrai ou nos repele para determinadas ações. Que importância isso tem para nós? Essa luta que o espírito trava com o corpo, com a matéria, é de suma importância para se conquistar valores. Nós estamos num caminho de conquistar coragem, de vencermos os obstáculos e de termos fé de que tudo vai passar. Porque quando a gente sabe o objetivo, por quê e para quê, porque temos uma finalidade. Saímos das mãos do Criador, simples e ignorantes, com uma proposta de descobrir em nós os fatores preponderantes para que a gente possa administrar a nossa vida. Sermos co-criadores, artífices do nosso destino, construtores desse nosso futuro. Então é importante que a reflexão venha à tona. É importante que usemos o nosso pensamento de forma qualitativa. O que eu quero da vida? O que tem me assombrado?
Afinal de contas, eu transito por um mundo material cheio de percalços, cheio de dificuldades, cheio de armadilhas. E essas armadilhas existem para que a gente consiga administrar o equilíbrio em nós, de usufruirmos cada vez mais dessa lei que funciona dentro da nossa potência, que é o livre-arbítrio, o poder de escolha. Por análise, por experiência, por informação, por convivência, por educação, por consciência, mas saber que nós temos esse poder de escolha. E cada vez mais, cada encarnação passada, nós adquirimos a autonomia sobre a nossa vida. Deus nos guia, e em dado momento lá atrás, no período do nosso primitivismo, fomos direcionados, como a criança, que não sabe escolher, não é? Precisa de nós adultos para direcionarmos. Mas tão logo ela adquira a propriedade, não é, de escolher sobre as suas decisões, é preciso dar autonomia. Então todos nós crescemos dessa forma. Crescemos porque escolhemos, e nem sempre escolhemos corretamente. Então é no erro que a gente consegue achar, não é, um padrão de sentimentos capazes de fazer com que nós tenhamos a experiência e daqui para frente a gente possa decidir melhor. O mecanismo é esse, dá trabalho, não é fácil. Porque fácil é comer, beber, dormir e procriar, mais nada. Mas a gente é muito mais que isso. Nós aspiramos felicidade. Nós desejamos ser melhores, não é? A gente já identificou o que é bem e o que é mal. Nós já estamos preocupados conosco, ou com quem a gente ama, após o fenômeno da morte. Porque nós já conhecemos que existe um depois da morte. Nós já sabemos que existe uma vida ativa. Nós já sabemos que não se descansa eternamente após a morte. Pelo contrário, não é? Se revive, convive, se reestrutura. Enfim, nós já sabemos dessa vida. O que mudou? Foi suficiente para que a gente, nas decisões atuais, já começasse a pesar? Não, se eu decidir dessa maneira, isso vai influenciar negativamente no meu pós-morte. Será que isso faz parte do nosso cotidiano? Então, assim, doutrina espírita é uma doutrina de certezas. Ah, mas eu ainda não as tenho todas. Estamos construindo, mas é preciso construir. É preciso não pensar mais daquela maneira como eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Não. Eu nasci assim, mas eu quero me tornar assim, né? De outra forma. É preciso estabelecer isso como meta. Dar vazão ao compromisso que cada um de nós tem com Deus, com Jesus, com os nossos guias, com todos aqueles espíritos que nos atendem favoravelmente. Assumimos compromissos. Compromisso de quê? De estarmos numa vida cheia de desafios, onde não viemos aqui para diversão 100%, nos divertimos, temos prazer pela vida material, o corpo oferece essa possibilidade, mas precisamos encarar os desafios, não é? Olhar todas as situações que não são muito favoráveis e vê-las como sendo desafios, propostas a crescermos, a construirmos, a sermos diferentes e não desanimarmos. O Evangelho, capítulo 5, tem um item que o Espírito fala para a gente.
O desânimo é um erro. E Deus, palavras do Espírito, Deus vos recusa consolo a todo aquele que desanima. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Será que o Espírito variou? Será que o Espírito se enganou? Será que a tradução do francês para o português, não é, modificou? Então, assim, Deus, sendo Deus, onipotente, onisciente, amor, justiça, não é? Jamais vai nos recusar qualquer coisa. Mas nós, quando desanimamos, e quiçá chegamos a uma enfermidade caracterizada pelo desânimo, nós nos afastamos da ajuda. Então, quando o Espírito diz, Deus vos recusa a consolação, é porque nós evitamos esse consolo, porque não fazemos a nossa parte, porque saímos da vida espiritual para a reencarnação, sabedores de que não vínhamos a um parque de diversões, que a terra é um local de prantos e de ranger de dentes, mundo de provas e de expiações. Todos nós que viemos aqui, viemos para experimentar algo, a nos fazer crescer. Viemos também a nos quitar com as dívidas efetivadas no passado. Então, isso não é uma situação das mais agradáveis. Não é. Mas em meio a tanta proposta, não é, de quitação, de aprendizagem, nós viemos num mundo que nos oferece tantos sabores, tantas coisas belas, tantos relacionamentos favoráveis, a amizade, o amor verdadeiro, porque Leon Denis inicia o capítulo dizendo isso, não é? A alma, dissemos, vem de Deus. Hoje, quando eu acordei de manhã, quando nós acordamos de manhã, sabedores dos problemas que enfrentamos, conseguimos, de fato, nos olhar no espelho e nos vermos criaturas de Deus? Porque ele diz assim, a alma, dissemos, vem de Deus. É o princípio da inteligência e da vida em nós. Essência misteriosa, ela escapa à análise. É difícil compreender o espírito, a alma, né? Esse processo que a gente não consegue palpar, que não tem prova material trazida pela ciência. É difícil. Mas quando a gente está diante de um caixão, num sepultamento, é impossível não pensar que a alma existe. Porque não é possível, ainda ontem conversávamos, hoje não vejo, não sinto que ele esteja ali. É um corpo. Uma reflexão que é possível cada um de nós fazer e necessária para que a gente ateste dentro de nós essa certeza de que nós habitamos um corpo, vivenciamos experiências, mas num dado momento precisamos seguir. Precisamos caminhar, porque há uma finalidade para tudo isso. Não é possível ser tão experimentado num mundo tão difícil para nada. A gente não consegue aprender tudo numa encarnação de, vamos jogar bastante para frente, de 170 anos. Alguém conhece algum indivíduo com 170 anos? Mas a ciência está evoluindo de tal maneira que daqui a pouco, não é? Mas
para sempre não vai ficar, uma hora vai ter que seguir. E a gente olha aquele caixão e diz assim: nós não somos nada mesmo, não é? Porque só nesse momento a gente reflete. Porque só nessa oportunidade. Por que quando a gente vai a uma praia paradisíaca com um sol maravilhoso, um céu azul estonteante, a gente não olha aquele mar e diz assim: nós não somos nada mesmo, né? Porque nós precisamos, não é? Do mal para entender o bem, do feio para entender o belo, do erro para entender o acerto. Nós somos assim. Nós somos assim. Estamos nos transformando. Só os espíritos puros já sabem tudo isso na propriedade necessária. Nós que não somos puros, estamos nesse caminho de aprendizagem. E o patamar que a gente se encontra, a didática aplicada e necessária, é que a gente sofra algumas dificuldades para poder diminuir o nosso orgulho e a gente se tornar humildes. Então, Joana diz assim para a gente num dos seus livros: nada mais justo que de vez em quando, temporariamente, algumas moléstias transitórias nos visitem. Para a gente poder dar valor a certas situações, não é? Todo mundo sabe que o líquido favorável à vida é a água, possível de acesso a todos nós. Quantos de nós muitas vezes diz que não bebe água porque não gosta, porque tem preguiça, não é? É tão divulgado hoje o quantitativo de água que a gente precisa ingerir para manter a saúde em dia, e muitas vezes as tribulações, as dificuldades, os problemas, a gente passa um dia e bebe muito mal um copo de água. Quando a gente se depara com um enfermo, numa situação em que ele não pode beber água, então ele diz, não é, que ele daria tudo na vida para poder beber um copo d'água. Então isso tem que fazer com que a gente repense. E a gente acaba olhando isso de outra forma. A vida é cruel. Só existe coisa ruim. A doença é um castigo, é um mal. Na verdade, a doença é um resultado. Ela é um efeito de alguma causa, não é? E que a gente precisa se questionar. O que isso está querendo me sinalizar? O que eu preciso enxergar? Para onde eu preciso ir? Qual caminho eu devo tomar para que eu possa entender esse processo que Deus é acima de qualquer coisa, que não acontece nada na vida sem que não haja permissão. Se o mecanismo é esse, por que a gente tem adoecido tanto? Por medo, insegurança, por ansiedade, por achar que não vai dar certo, por tanta negatividade. É preciso que a gente estabeleça um plano, uma meta, porque esse padrão de vida não tem gerado saúde, não tem feito a nossa felicidade. Então, se nós fomos conduzidos ao Espiritismo, é para que a gente comece a pensar nesses fundamentos doutrinários, de ser um espírita, ser um espírito, de reencarnar, de existir um mundo espiritual ativo, e eu vou estar nesse mundo espiritual conforme os meus sentimentos me conduzam,
conforme as minhas intenções me justifiquem, isso nós vamos adquirindo responsabilidade e automaticamente autonomia. O que é autonomia? É poder dirigir a própria vida, é assumir as próprias escolhas, ainda que elas não sejam das mais favoráveis, das melhores. Eu errei, estou arrependido e quero mudar. Mas, em geral, o que a gente acaba fazendo? Errei, eu me culpo. Eu sou o pior dos piores. Eu não mereço nada. Mas, se eu preciso, muitas vezes, sentir o reflexo, o resultado de uma escolha equivocada, para que eu possa mudar a estrutura, é a chance, é o recurso que a lei divina está me oferecendo. Então nós estamos, recebendo uma informação que vai fazer com que a gente mude muita coisa já, sem precisar desencarnar e ficar atordoado, onde eu estou, o que eu estou fazendo, por quê comigo. Essas informações trazidas pela doutrina espírita são sementes que ficarão conosco, são tesouros que seguirão com a gente, que possibilitarão a cada um de nós autonomia no plano espiritual, de reafirmar os nossos valores, de que nós queremos é ser felizes, e que se para ser feliz eu preciso me retratar com o próximo, pedir perdão, desculpar e perdoar, que isso me seja favorecido. Então, uma nova encarnação se monta de acordo com essa necessidade pré-estabelecida no plano espiritual. A minha felicidade está dependendo que eu me retrate, que eu peça perdão. Mas só que o corpo, por isso ele diz, é a luta do espírito com a matéria. Porque o espírito precisa vencer a matéria. Quando mergulhamos no corpo, o corpo favorece que a gente se torne bastante orgulhoso. Porque ele é uma máscara, ele nos esconde. Então a gente pode transitar entre as pessoas com um sentimento ruim, mas fazendo cara de bons amigos, um sorriso nos lábios. Muitas vezes não reconhecem que nós estamos ao contrário daquele sorriso. No plano espiritual não existe isso. Se é o que é, se está como se está. Por isso a gente sai de lá para conviver com aqueles que nos são necessários, porque lá a gente não convive. Convive com os parecidos. Estamos entendendo o mecanismo? Estamos entendendo o porquê Leon Denis está vindo aqui e dizendo assim para a gente: olha, a alma vem de Deus. Porque tem um compromisso a ser cumprido, tem uma necessidade de enxergar dentro de si um amor verdadeiro. E que atualmente, quanto do nosso sentimento negativo tem vindo à tona? Porque chegou o momento, amadurecemos, chegou o momento de não escamotear mais nada, de não guardar, enganar sobre nada. A época da hipocrisia tende a acabar. A gente está iniciando a regeneração. A gente precisa trabalhar os nossos conceitos e os nossos preconceitos. Nós precisamos ser chamados a atenção de o quanto ainda de violência existe dentro da gente, pelo comparativo.
eu só sei que sou pacifista diante do tumulto. Na reunião com espíritos celestes, todo mundo é educado. Vantagem, sim, mérito, sim, é em meio à confusão nós transitarmos na paz. Essa é uma proposta difícil. Mas dentro do cabimento de cada um de nós, ninguém vem com uma cruz que não possa carregar. O tamanho está tudo arquitetado de acordo com a nossa possibilidade. A gente precisa enxergar isso. E ele diz assim, que a alma, criada por amor, criada para amar, olha só, ninguém vem do plano espiritual para ser assaltante. Ninguém programa reencarnatoriamente ser um assassino. Ninguém. O perigo é que cada um de nós tem tendências. E muitas vezes, frente às situações na Terra, a gente desanima e se afasta da vibração do bem. Cada um de nós é uma bomba relógio. O que nós estamos assistindo no cenário atual faz parte da necessidade de travarmos conosco mesmo o horror ao mal. É o bem que a gente quer? Então, mundo de prova e expiação, vem a prova, o teste. Com quem mérito se tem em ser bom com quem? Qual é a caridade verdadeira? Quem é que precisa de médico? Porque nós estamos misturando os valores. Não é? A gente anda decidindo que quem está falhando não merece ser restituído. Estamos tentando voltar com o olho por olho, dente por dente, que está lá atrás em Moisés. Até o Cristo já veio aqui para ver se a gente entendia que a lei não é do olho por olho e dente por dente, que a lei é de amor. Que é preciso amar o nosso semelhante como nós nos amamos. Amar ao próximo como a si mesmo. Só assim a gente vai estar amando a Deus. Eu quero justiça, mas sendo injusto. Eu quero ordem, fazendo desordem. Eu quero honestidade, sendo corrupto. Como? Como? Isso valia quando a gente era enganado. Olha, para você ir para o céu, aqui ó, compra essa indulgência, esse papelzinho que te livra dos teus pecados, aí você vai para o céu. Acabou isso, gente, acabou. 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 O que tem hoje é responsabilidade. É saber que cada um vai colher de acordo com o plantio que fizer. E o que mais é impressionante é que o próprio Jesus anunciava isso. Cada um segundo as suas obras. Então essa onda, né, de hipocrisia, ela está sendo mexida para ver se acaba. Porque a realidade é que nós somos espíritos, os espíritos funcionam de acordo com o pensamento, com o sentimento, com as intenções. Toda semana aqui na casa a gente tem um trabalho privado, não é aberto ao público, que é fruto daqueles papeizinhos que nós escrevemos os endereços e que colocamos na urna. É feita uma triagem de um trabalho mediúnico,
Alguns endereços seguem para a oração, para a prece, outros precisam do atendimento espiritual aos espíritos sofredores que estão nesse ambiente, a chamada desobsessão. Então, quando nós viemos para o centro, a gente não vem sozinho. Cada problema que a gente vem pensando tem um conjunto de espíritos implicados nisso. E que a gente está sentindo no corpo a influência que não está boa, o ambiente não está legal. Então a gente entrega ao centro a possibilidade de ajuda. Me ajuda? Às sextas-feiras esses espíritos são evocados. E o que mais eles confabulam, colocam para fora, são honestos, verdadeiros, é que muitas vezes nós assumimos um papel perante a sociedade, mas na verdade o nosso íntimo, o nosso sentimento, o nosso desejo, a nossa intenção não é boa. E isso os atrai. Isso é uma realidade que a gente vive na casa espírita semanalmente. E que eu, quando venho aqui, coloco o meu endereço na urna, eu me comprometo com essa história. Então eu preciso começar a pensar em que equilíbrio eu posso contribuir. Na mudança de atitude, na mudança de pensamento, na proposta de valores melhores, de prestar atenção naquilo que importa, naquilo que vale a pena. Cada um de nós é uma célula multiplicadora de todos esses valores, não na palavra. Não precisamos fazer prosélitos. Não precisamos ir para as praças públicas, gritar nos microfones. Não, são as nossas atitudes. Até hoje, sabendo do Espiritismo, que atitude mudou em mim? O que me fez melhor? Eu tenho o desejo de mudar, de melhorar, enquanto há tempo, porque esse cenário não se repete. Sabe Deus quando eu estarei de volta com as pessoas que convivem comigo. Então eu preciso prestar atenção. Eu valorizo, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Há um caminho traçado por Deus. Nós viemos do amor para amar. Isso é fato. Nós precisamos entender esse processo. Enquanto a gente não entender, desculpa a expressão, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não sai do lugar. É só reclamando, é muquerelando o tempo todo, murmurando, queixando, reclamando e lamentando. Porque esse ônibus está cheio, porque o sol está de lascar, porque essa chuva está intensa, porque falta dinheiro. Ah, tem dinheiro demais, eu me perdi. Porque falta comida, tem comida demais. Ah, eu sou alto demais, eu sou baixo demais, eu sou gordo, eu sou magro. Entendemos? Esse é o veículo de trânsito de todos nós, de usufruir da vida material com o que ela tem de melhor. Às vezes a gente coloca um plástico no retrovisor do carro, né? Deus é fiel. Será que a gente parou para pensar no que essa frase representa? Deus é fiel quando? Quando dá tudo certo. Ah, me livrou do assalto, Deus é fiel. Ah, ganhei na loteria, Deus é fiel. Ah, e quando dá errado? Quando eu fui assaltado, Deus é fiel? Ou Deus falhou comigo? Eu que dou tanto, eu que estou lá no centro toda semana, eu que já dou leite em pó para malé.
e me assaltam. O diagnóstico vem lá como um tumor. Como é que é isso? É um amadurecimento da nossa parte. E que, quer queiramos ou não, em algum momento da nossa existência, a gente bateu a porta para a porta abrir. Que porta? A porta da nossa felicidade. E que não é a porta larga, infelizmente, a porta da facilidade, não é. Não é a porta larga, aquela que não gera nenhum esforço, dizem os espíritos, é a porta da perdição. A porta do ganho, do favorecimento positivo, da felicidade, é a porta estreita. São as dificuldades que a gente enfrenta. Vocês já viram algum missionário? Quem é o missionário? É o espírito elevadíssimo, que não faz parte nem mais do patamar terreno. Não tem nada de... não precisa mais ser provado e nem espiar mais nada. Não precisa pagar nada. Já venceu isso. Mora em outro mundo, no mundo mais elevado, mas vem aqui atuar entre nós. Alguns deles até encarnam. Já vimos algum missionário num helicóptero, numa ilha própria, não é? Com dinheiro na Suíça, não é? Malhadão, bombadão, bonitão. Não é? Em geral, o missionário é quem? Aí vamos lembrar, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e por aí vai. Lembra, vê. Chico tinha 2 ternos, acho que eram 2 ternos só, né? Casa humilde, tinha enfermidades. Como é que é isso? E só fazia o bem, hein? Só fazia o bem, uma vida inteira fazendo o bem. Olha, cheio de livro aqui, fruto da mediunidade valorosa com Jesus, de Francisco Cândido Xavier. Madre Teresa ou Irmã Dulce, eu nunca sei, mas vai lá pedir para os pobres e alguém vai dar uma cusparada nela. Aí ela limpa e fala assim, tudo bem, isso aqui foi para mim, mas e para o meu pobre, como é que é? São assim, né? Às vezes a gente se prepara todo no Natal para fazer uma quentinha, para dar para um morador de rua, aí coloca lá um negócio tal, né? Não vai botar um bolinho de bacalhau, bota uma coisa mais simples. Aí o morador de rua olha, fala assim, não tem carne não? Ah, joga no chão. Como é que fica? O que ferve? Não é? O missionário, o espírito de luz, compreende, aceita, agradece. A gente mal consegue dirigir sem xingar alguém diariamente, né? Passou à minha frente, não vai ficar assim não. O missionário, vai meu irmão, o caminho é teu. Pode me ultrapassar, ultrapassa pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, vai em paz. Então é um peso que a gente carrega. Como é que é isso? Aonde eu estou indo? O que eu devo fazer? O que eu posso administrar? Porque eu fui criado por amor, criado para amar, muitas vezes de uma forma que eu me encontro tão fraco, não é? Que eu posso encerrar e ser limitado e frágil, e às vezes tão grande, tão forte, que eu mal sei que sou. E aí mais adiante ele diz assim, é preciso investir, muitas vezes, não é? Na dor, no problema, daqueles que a gente olha e diz assim, meu Deus, isso não tem solução. Mas tem. Pode não ser a solução que a gente quer dar, não é? Porque tudo passa,
E aí, nessa hora, diz o Leon Denis, a gente descobre valores, fortalezas dentro de nós que nós mal sabíamos que as possuíamos. Mal sabíamos. Meu Deus, se eu passar por isso, eu não aguento. Isso eu não aguento. Não sei. Porque na hora da dor, eu acabo me tornando forte. Da onde vem isso? O que é isso? Se eu passei a vida inteira achando que eu ia sucumbir diante da tal prova, quando ela acontece, forças estranhas, positivas, me tomam e eu enfrento, eu vou, eu faço, passo por aquela dor, com dor, porque dói, mas eu não esmoreço, eu não entrego os pontos, eu não desanimo, Então é preciso sim, na vida que a gente leva, de vez em quando visitar um local onde existam pessoas necessitadas, para que a gente se ateste, comprove que a nossa vida é boa. Porque às vezes o que falta lá para o outro, que é motivo para mim de infelicidade, o outro está levando a vida com coragem, com força, com positivismo. Não está esmorecendo nem desanimando, pelo contrário, dá até força para a gente. E nós, quando olhamos o nosso cenário, a gente diz assim, meu Deus, eu estou sofrendo por isso, eu estou entregando os pontos por isso. Quantos jovens hoje terminam a sua vida material por ciúme? Por ciúme. O que está faltando? O que nós estamos precisando? Compreender que o outro não é nosso, de forma alguma. Que quem ama, liberta. Se alguém não quer ficar de forma conjugal comigo, eu preciso me trabalhar para que o outro siga a vida dele e que eu consiga vibrar positivamente para ele, para eu ficar livre. Senão eu vou ficar com uma bola de ferro pendurada no meu pescoço. Eu não vivo outra coisa senão em função daquele casamento desfeito, daquela pessoa que não me quis. Nós não somos isso. Nós somos muito mais que tudo isso. Somos potências criadas por Deus. Nós temos todos os sentimentos e valores em germe, precisando ser desenvolvidos. E o terreno está propício, porque o que nós estamos vivendo é, na verdade, em favor de nós nos sensibilizarmos com a dor alheia, com a necessidade do outro. O que o outro passa, será que não tem um pouco em mim? Com tudo isso, a gente pode aproveitar o lado material da vida, aproveitar enquanto está aqui, a convivência, a amizade, os festejos, as diversões, mas a gente não pode esquecer que nós somos espíritos, que tudo passa, e que se passar, como é que a gente vai ficar? Apegado, sofrido porque o corpo ficou, as coisas ficaram, porque a gente não vai levar nada de material, nada. É só usufruto enquanto está aqui. Mas que valor isso tem para mim? Porque olha, se eu sou uma alma que estou em evolução, que eu tenho uma finalidade a cumprir, não é desistindo, não é desanimando, não é evoluindo doenças psicossomáticas, destruindo o corpo, que eu vou atingir a minha finalidade. É lutando contra tudo isso. É descobrindo, sendo perceptivo, sendo atento, descobrir aonde começa. Não é?
O que tem feito com que a gente se entristeça? Reconhecendo, sendo vigilante, o que faz com que a gente se alegre, seja feliz? Então, nessa proposta de mudança, qual a parte que nos cabe? O que a gente precisa estabelecer? Então, como diz Leon Denis para todos nós, sobre essas questões de vidas sucessivas, não é? de pensamento, de disciplina do nosso pensamento, nesse livro maravilhoso, sobre as vidas sucessivas que nós temos, o quanto que a gente pode prejudicar um planejamento reencarnatório de alguém que está na condição de filho, de marido, de esposa, de pai ou de mãe, o quanto que a gente, muitas vezes, por não abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, a gente faz com que o outro sofra amargamente, porque as tendências dele não condizem com o que eu escolho para a vida dele. Eu não posso fazer isso. Então tudo está aqui nesse livro. A educação, o que é a educação? Só pela educação que a gente consegue dar um passo adiante e seguir verdadeiramente em direção a Deus. Não essa educação formal, essa é necessária, mas é a educação do espírito, a educação moral, a educação pelos valores verdadeiros, consistentes, que vão fazer com que nós sejamos criaturas de bem. E que a gente às vezes se distrai. Então, está nas nossas mãos. A casa oferece campo para que a gente conheça a nós próprios. Os cursos, os encontros, as palestras, os trabalhos mediúnicos, o atendimento fraterno, a convivência na casa espírita, dando para a gente a possibilidade de emergir, de colocar para fora o melhor de nós. Que Jesus, que os bons espíritos, que os nossos guias espirituais, o anjo guardião, que se comprometeu de nessa encarnação nos tutelar, nos influenciar, nos direcionar para a efetivação positiva dos nossos compromissos, que nós possamos lembrar deles através da oração. E que sigamos em frente, fazendo da nossa vida a grande oportunidade de felicidade. Que Deus nos envolva sempre. Obrigado. Todos nós agradecemos ao Marcelo, a forma como nos trouxe a ideia do progresso. Todos nós estamos a caminho, e também o seu sentimento em torno das próprias experiências pessoais, em torno da ideia que precisamos colocar em nossos sentimentos. Nós estamos sempre progredindo, sempre buscando o melhor. Nós vamos passar ao nosso segundo momento, onde vamos estar recebendo os passes e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, o item 19, Progressão dos Mundos. É uma mensagem do Espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho nos diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases,
desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veriam percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim, desenvolvem-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto ao contrário é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra a sua solicitude e a sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, de acordo com essa lei, esteve, tanto material quanto moralmente, em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, vai se transformar em um mundo regenerador. Então os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Nós vamos então agora solicitar aos médiuns que se deixem conduzir pelas nossas irmãs, nossos companheiros que estão responsáveis pelo trabalho dos passes. Essa atividade do passe está restrita aos médiuns e aqueles que aqui estejam de primeira vez. A nossa casa não comporta, nesse momento do passe, que nós venhamos a dar passividade a algum espírito que percebamos próximo a nós. É natural a sensibilidade, mas toda a espiritualidade trabalha para que isso não venha acontecer, porque viria a trazer uma pequena dificuldade ao trabalho de passes. Então vamos aguardar o momento da nossa prece, onde então os médiuns, junto com os espíritos, estarão trabalhando o passe junto a todos nós. Amado Jesus, chegamos aos momentos do passe, onde a espiritualidade amiga vai estar acionando todo o processo dos fluidos benéficos espirituais junto aos fluidos dos médiuns, Senhor, que estarão estendendo as suas mãos com os seus sentimentos, seus pensamentos, para que cada um de nós tenha, Senhor, as suas necessidades atendidas, que tenhamos o nosso pensamento, o nosso sentimento voltado para o Teu coração, para a Tua doce e meiga figura, tendo a plena certeza, Senhor, a plena certeza de que vamos estar recebendo tudo o que estamos realmente necessitando para o nosso fortalecimento, para a nossa força moral e assim prosseguirmos nas lutas tão necessárias ao nosso progresso como hoje estamos estudando. Que seja em Teu nome, que seja em nome de Deus que iniciemos os nossos passos. Graças a Deus. Possamos permitir esse envolvimento dessa espiritualidade amiga da nossa casa, dos nossos mentores, nossos anjos guardiões, facilitando-os a transmissão dessas energias benéficas, trazendo-nos a paz, a energia, a coragem, para vencermos os desafios tão importantes para cada um de nós. A mensagem do Evangelho de hoje, trazida pelo Agostinho, deixa-nos claro, em conformidade com a exposição da noite de hoje, sobre o processo evolutivo
processo de transformação, de evolução, que toda a criação divina está submetida. Conforme Agostinho nos diz, o nosso planeta, a Terra, a parte material do nosso planeta, vem desenvolvendo-se por milênios e milênios, e nós observamos isso claramente, percebendo nos dias atuais o conforto desse lar que é o nosso planeta Terra, para nós estarmos usufruindo da nossa encarnação. Mas Agostinho nos diz também que, paralelamente ao processo evolutivo da Terra, existe um outro e que o acompanha, que é a evolução moral, que é o desdobramento, que é a depuração de cada espírito encarnado aqui presente, e que também levamos séculos e séculos e milênios nos depurando para nos tornarmos espíritos melhores. Então, a Terra vai evoluindo, vai transformando, e o homem, os animais e toda a criação divina também vai evoluindo e vai transformando. Mas acontece um fato interessante com relação à evolução do espírito, à evolução moral. É que também esses espíritos que somos nós conquistamos, num processo de consciência, nós conquistamos a liberdade de escolher. Então, nós podemos escolher as nossas escolhas em concordância com a lei de amor do Pai, que Jesus veio nos ensinar há tanto tempo, como também podemos escolher a discordância de não seguir essa lei da forma como Jesus nos ensinou, meus irmãos. Então sucede o que está acontecendo com a maioria dos que aqui habitam, e vivemos ainda um processo de tantas dores, de tanto sofrimento, por uma escolha, a escolha de não seguirmos a orientação de adequarmos-nos a essa lei de Deus, para a nossa depuração moral. E que lei é essa, meus irmãos? A lei de amor. A lei de amor que deve fazermos-nos irmãos, caminhando pelo mesmo objetivo de desenvolvimento, rumo ao nosso Pai, mas fundamentalmente praticando esse processo que nós conscientemente já entendemos como necessário, pois que essa lei está na consciência de cada um de nós. Praticando os ensinamentos de Jesus com relação à nossa fraternidade para com o outro, a nossa humildade pelo reconhecimento de que precisamos aprender e melhorar, a nossa afetividade ao percebermos-nos refletido nos problemas que afligem o outro, e todos esses ensinamentos que vai fazer com que esse desenvolvimento material que a Terra hoje se submete, reflita-se também em cada um de nós, para que possamos acompanhar o desenvolvimento desse momento tão importante, que é a transformação do nosso planeta em mundo de regeneração, para termos condições de habitá-lo, de participar desse processo de engrandecimento, que depende da nossa transformação, depende da nossa revolução em âmbito moral. Porque é o relacionamento espiritual que deve determinar a nossa vivência. Não essa vivência material, como foi nos exposto aqui tão brilhantemente, mas esse valor, essa essência divina que há dentro de cada um de nós e que teima por brilhar, conforme o ensinamento de Jesus,
mas que depende da nossa vontade, depende da nossa liberdade conquistada por anos e anos, e que no momento atual já estamos maduros, pois qualquer um de nós já sabemos o efeito que nos aflige quando o mal cometemos. Então, meus irmãos, que essas reflexões fiquem para cada um de nós meditarmos em termos de adotarmos em nosso dia a dia as práticas ensinadas por Jesus e que a doutrina espírita vem fazê-las rediviva no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, Mestre Jesus, nós queremos te agradecer do fundo das nossas almas tudo que hoje aqui pudemos, Senhor, perceber, sentir, raciocinar junto à nossa tão amorável doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por estarmos relembrando que o progresso é infinito, que pela nossa vontade estaremos constantemente atingindo esse progresso e que é através da mudança das nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, é que mais rapidamente vamos estar atingindo essa mesma perfeição, esse mesmo progresso. Que possamos em nossas preces, em nossas meditações, cada vez mais sentirmos em nós mesmos essa transformação. E que possamos, Senhor, estarmos bastante atentos a todos os momentos que a lei de amor nos oferece, de estarmos sendo úteis, de estarmos dando o melhor de nós para aquele que está bem próximo de cada um de nós. Que possamos retornar aos nossos lares envolvidos nessa tua paz, que possamos deixar aqui as nossas vibrações de gratidão por tudo que aqui recebemos e permita que seja em nome dessa espiritualidade superior, amiga, mas acima de tudo, em nome de Leon Denis, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, que venhamos a dar por encerrada a nossa reunião de estudos e passos da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.